Querido irmão, querida irmã, para esta quinta-feira da segunda semana da Páscoa, nesse dia 28 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 3, do versículo 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, mais uma vez o evangelista João nos apresenta duas possibilidades diante da vida. Ou aderimos às coisas do alto, ou nos envolvemos com as coisas da terra. Aqui, as coisas do alto podem ser entendidas como os dons apresentados ao ser humano pelo próprio Deus e que conferem vida plena. De outro lado, as coisas da terra são precisamente as tendências egoístas do ser humano, que não permitem que ele seja generoso e viva segundo o projeto de Deus. Um ou outro caminho. Essa escolha é colocada diante do ser humano e ele é chamado a se decidir e assumir as consequências de tal escolha. Deus não nos obriga a aderir ao seu projeto. Homem e mulher são dotados de livre arbítrio. Portanto, é prudente que façamos, com frequência, um sincero exame de consciência, para que possamos constatar quais são as nossas escolhas e as motivações que nos levam a seguir por essa ou por aquela estrada. Querido irmão, querida irmã, a missão da igreja é dar testemunho do amor de Deus ao mundo. Ela experimenta, celebra e anuncia que Jesus veio para manifestar o amor de Deus pelos seus filhos e filhas. Recorda que Jesus, de maneira especial, foi próximo e amigo dos pequenos e sofredores, que nele contemplamos o amor de Deus que restaura, reconcilia, renova. Por amor a nós e em obediência ao Pai, Jesus nos comunicou as palavras de Deus e nos deu o seu Santo Espírito. Assim, a igreja anuncia que quem crê no Filho tem a vida eterna. A tarefa da igreja é, então, dar testemunho de Jesus e ajudar as pessoas a crerem nele, tornando-se seus discípulos. A tarefa da igreja é apresentar Jesus a todo ser humano, levá-lo a toda criatura. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é repetir: o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Repetindo isso como um mantra durante esse dia. E agora rezem comigo. Ó Cristo Jesus, vens do alto e nos transmites as verdades que viste e ouviste ao Pai, e nos doas o Espírito sem medida. Faze-nos, Senhor, participar desse superabundante mundo espiritual. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quinta-feira, da segunda semana da Páscoa, nesse dia 28 de abril, você poderá acompanhar os textos na sua Bíblia, Atos 5, do versículo 27 a 33,
o texto de João, capítulo 3, do versículo 31 a 36, rezar o Salmo 33. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que a Ele obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia de hoje traz como tema central o testemunho. Testemunho das coisas de Deus, as coisas do alto. Porém, para dar esse testemunho, é preciso antes a conversão, nascer do alto, como dizia a liturgia desses dias anteriores, e como o próprio Evangelho de hoje nos diz. Assim sendo, temos neste dia o paralelo entre as coisas do alto e as coisas da terra. Do alto é tudo aquilo que pertence a Deus. É quem age conforme a vontade de Deus. Os que pensam alto, isto é, que enxergam as coisas além das aparências. Já as coisas da terra são tudo aquilo que é limitado, às vezes até mesquinho. São aqueles que têm uma visão menos crítica e agem dentro dos parâmetros tipicamente humanos. Com estas duas comparações acentuadas no Evangelho, vemos a ação corajosa dos apóstolos na primeira leitura. Eles não temem anunciar os ensinamentos de Cristo, sua doutrina, e denunciar os que compactuaram com um sistema de morte. É uma típica ação profética, pois contém anúncio e denúncia. Porém, toda ação profética é passível de perseguição, e a dos apóstolos não estava isento disso. Pelo contrário, foram muito perseguidos. O próprio texto de hoje traz parte destas perseguições. Eles foram postos na prisão, levados a julgamento no sinédrio e interrogados pelo sumo sacerdote. Não temeram estes processos e, diante da proibição de ensinar em nome de Jesus, tiveram coragem de dizer, cara a cara, que tais autoridades eram responsáveis pela morte do Senhor. Pedro aproveita a oportunidade para testemunhar Jesus, fala da ressurreição, da vida que vence a morte, do bem que supera o mal e da força que o ressuscitado dá agora aos seus discípulos para que continuem a sua missão.
Tudo isso soa como uma provocação ao sumo sacerdote e às demais autoridades que queriam matá-los. Mesmo diante dessas ameaças, eles permanecem firmes, porque são pessoas imbuídas das coisas do alto. Somente quem vem do alto pode agir como se estivesse acima de todos, inclusive das autoridades, como agem os apóstolos e como agiu Jesus. Quem tem verdadeiramente Jesus ressuscitado no seu coração, age com esta firmeza e coragem. Tem procedimentos nobres, dignos de pessoas íntegras, de pessoas do bem. Aqueles que não conhecem a ressurreição e que ignoram os ensinamentos de Cristo agem de modo medíocre, limitado. Essas pessoas pensam e enxergam de modo limitado. Nos dizeres de São João, o que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Nossa linguagem denota os limites do nosso ser, já dizia um moderno filósofo. Os que vêm do alto ou que nasceram para as coisas do alto têm um procedimento totalmente distinto. Agem com superioridade e não temem as baixezas humanas. Dão testemunho desta grandeza que existe dentro do seu ser. Quem o compreende e aceita o seu testemunho, atesta ser uma pessoa de Deus. Os enviados de Deus falam, portanto, das coisas de Deus. Todo discípulo missionário é um enviado de Deus, é alguém que também vem do alto. São estes os ensinamentos do Evangelho de hoje, presentes na continuação do diálogo de Jesus com Nicodemos. Que possamos, querido irmão, querida irmã, a exemplo dos apóstolos e dos primeiros discípulos, ser um firme testemunho da ressurreição e mostrar que verdadeiramente somos discípulos missionários e missionários renascidos para as coisas do alto. Que as coisas deste mundo não nos intimidem na missão e não desvirtuem nosso projeto missionário de construir uma igreja que seja instrumento da construção do reino de Deus neste mundo. Uma igreja, comunidade de comunidades, como a dos primeiros cristãos, que estamos tendo a oportunidade de conhecer no livro dos Atos dos Apóstolos, proposto para o tempo pascal. Querido irmão, querida irmã, temos aí um rico material de reflexão desse texto, e agora você reze assim comigo. Divino Espírito, dá-me a graça de ser profeta nos moldes de Jesus, que anunciou as palavras de Deus, de modo especial com o testemunho de vida pautado no amor. Amém.